Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 12 de janeiro, né? Sextou, galera, aquele famoso sextou que todo mundo gosta. Mas só que ontem, né, nós tínhamos ali o principal dado da semana, que eram os dados de inflação, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, certo? Os dados aqui no Brasil e nos Estados Unidos vieram acima do esperado, né, mostrando uma aceleração na inflação. Isso acabou tirando o apetite ao risco, então o principal dado da semana acabou não sendo muito bom assim. Agora as atenções dos investidores vão para os balanços, a temporada de balanço lá nos Estados Unidos, que já se inicia, e também lá nos Estados Unidos, a informação sobre o PPI, que é a inflação ao produtor, para ver se dá algum indício aí para que o Fed possa vir a cortar ou não a taxa de juros. A gente já vai falar sobre isso já, né? Deixa eu me apresentar para você que está chegando agora. Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos, sócio do escritório Cashwise e idealizador aqui do canal, né? Sou investidor desde 2007, então tem bastante informação para poder trocar aqui com vocês. Podem utilizar aqui os comentários, sem problema algum, que a gente pode trocar aquela ideia. Caso não queira falar aqui nos comentários, pode me mandar uma DM pelo Instagram, tem também aqui a minha rede social. E caso queira ser assessorado por mim ou pelos assessores da Cash, é só clicar aqui no link de abertura de conta na XP, que você vai abrir a sua conta na XP e assim que entrar na minha base de clientes, eu vou entrar em contato com você para a gente marcar aquela reunião, né, para entender o seu objetivo patrimonial e o seu momento de vida, mais o seu perfil de investidor, para montarmos a estratégia e assim montarmos aí, começarmos a implementar a estratégia dentro da sua carteira de investimentos, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos aqui diretamente para o vídeo, que é o que vocês querem saber, né? Então a galera não quer ficar muito olhando para o meu rostinho lindo, mas vamos olhar aqui. Nós temos Ásia e Oceania, né, que fecharam aí sem uma direção única, mas na verdade está majoritariamente no campo negativo, né? A gente só tem ali Japão e Tailândia fechando no campo positivo, devido a questões muito mais locais, tá? E o restante da Ásia é muito influenciado pelas questões da China, né? Então nós tivemos lá o principal índice, né, da China, né, o índice Xangai, fechando aí em 0,16% de queda. Saíram ali o CPI, né, a inflação ao consumidor na China, e recuando ali 0,3% na comparação anual de dezembro. Isso é ruim para a China, porque a China precisa crescer, né? E para crescer ali a gente precisa começar a ter um pouco mais de consumo. Então, os investidores olham que os estímulos que o Banco Central está fazendo, né, o PBOC lá na China está fazendo, não está levando a um crescimento econômico, né? Então, a gente está olhando isso também. Um outro ponto, nós tivemos também ali o PPI registrando uma baixa de 2,7, né, que é a inflação ao produtor, e nós tivemos uma boa notícia que foi a questão da exportação. A balança comercial chinesa veio melhor do que o esperado, né? Então, as exportações subiram 2,3% e a importação avançaram aí 0,2%, levemente acima do esperado, mas as exportações vieram bem boas ali, né? Então, uma informação muito bacana ali para a China, mas tudo ali na China está muito voltado ao crescimento econômico. Esse drive ainda está na cabeça dos investidores, tá? E outro ponto que nós temos aqui, a Europa, né, que abriu meio mista e depois começou a ganhar um pouco mais de força, né? Ontem nós tivemos um discurso da Priscila Lagarde, ó, da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, né? E ela mencionou que o trabalho mais difícil, a parte mais difícil do combate à inflação ficou para trás, né? Então isso anima um pouco mais os investidores, até porque teve aquele discurso, aquela fala do Luiz de Guindos, que é o vice-presidente do BCE, que mencionou que a zona do euro pode sim ter entrado em recessão técnica no último trimestre de 2023. Então, essa fala do Luiz de Guindos, mais a fala da Christine Lagarde, isso acaba animando os investidores, mostrando, trazendo na cabeça deles que pode sim vir a ter um corte de juros pela zona do euro, pelo Banco Central pelo Banco Central Europeu, desculpa. Então, afrouxamento monetário na Europa e nos Estados Unidos ditam o rumo dos mercados. Crescimento econômico chinês dita o rumo nos mercados, olhando fatores externos, tá?
Agora, para fatores internos, a gente tem aí o nosso fiscal, porque ainda está um imbróglio danado. A gente está ali ainda com uma agenda muito vazia, por isso que o nosso Ibovão da Massa vai recuando sem problema algum ali, tá? Então, sem pânico. Beleza, galera? Olhando aqui, os futuros americanos estão ali meio que mistos, né? Então, nós temos Dow Jones tendenciando uma abertura positiva, Nasdaq e S&P, Nasdaq e S&P, aí tendenciando uma abertura negativa. Petróleo, que ontem deu uma alegria para gente, né? Mas essa alegria vem impulsionada pelas tensões lá no Oriente Médio, né? Então, as tensões ali no Mar Vermelho continuam altas, né? Então, é a apreensão de navio, é Estados Unidos e Irã ali naquela meio que não é uma guerra fria, mas ali aumentando ali aquelas tensões sem chegar de fato às vias, né? Então, isso acabou elevando as tensões. O petróleo ganhou um pouco mais de força, ajudou um pouco mais as nossas petrolíferas, né? Então, diminuiu a queda do Ibovespa. Mas isso não é uma notícia boa, né? Não é uma notícia boa. O petróleo não está subindo por uma notícia boa, mas sim por uma iminência, né, de uma escalada ali que pode levar a uma guerra, beleza? Nós temos aqui o índice DX fechando nesse momento levemente positivo, ou seja, está neutro, né? Nada a se fazer aqui, como falei, a galera que opera dólar, o dólar vai ficar travado até começar a ter, de fato, uma agenda mais cheia, tá? E ainda mais que a gente está na semana do meio aqui onde não tem muita movimentação já, tá? Então, mesmo em outros períodos, a gente já não tem mais boas movimentações. Olhando os treasuries norte-americanos, estão com uma cotação negativa, ou seja, rendimentos positivos, tá? E isso acaba tirando um pouco mais a atratividade da renda variável. Nosso Ibovão da Massa cedendo na semana 1,04% de queda. Nós temos no mês 2,64% e, obviamente, no ano, né? Que a gente está nas primeiras semanas, no primeiro mês do ano, também 2,64%, aí fechando os 130.600 pontos, tá? Vamos olhar aqui agora o nosso Ibovão da Massa, como é que ficou, né? Aqui na semana, nós temos aí uma correção no Ibovespa, que é natural, essa correção já vinha falado para vocês que seria natural, nós vimos aí de novembro e dezembro com uma alta, então tem espaço para vir recuar até os 128 mil pontos aqui, ó, 128, 129 mil pontos, sem problema algum, tá? Sem problema algum. O giro financeiro do Ibovespa subiu um pouco ontem para 20 bi. Ainda é muito baixo, tá? Ainda é muito baixo. A gente precisa ter mais volume. É natural porque estamos aí no início ainda do ano e a gente sabe que as bolsas, nesse primeiro momento, é muito mais, ainda mais aqui no Brasil, né? É muito menos procurada, né? Vamos botar assim. Tem menos volume financeiro. É questão de... O que eu ia falar? De ciclo, tá? Me faltou aqui a palavra, mas questões de ciclo, a gente tem aí uma baixa procura para o Ibovespa, né? Uma baixa movimentação no Ibovão da Massa. Essa nossa Fibonacci vai continuar aqui, certo? Olhando no diário, né, a gente tem aí a média móvel de 10 períodos tentando cruzar de 20 para baixo. O preço, né, o fechamento já perdeu a média móvel de 20, então tem espaço para vir buscar aqui os 128 mil pontos, que era a antiga resistência, que pode vir a se transformar num suporte, tá? Pode ser testada como suporte, tem espaço, conforme eu falei. Então, ó, começou, falhou, veio aqui, fez uma máxima, tentou subir e já não conseguiu, falhou nessa máxima e perdeu aonde tinha esse suporte aqui. Ou seja, está começando a fazer topos e fundos descendentes, uma reversão nessa mini tendência aqui, ou seja, entrando numa correção. Beleza? Bom, vamos olhar aqui o nosso doleta. A nossa doleta aí que fechou 0,47% de queda, ainda bem travadona, né? Vamos colocar aqui também no diário, porque tem alguns taradões do home broker, né, que quer operar dólar. Eita, tá. Vamos lá. Aqui, ó, a média móvel de 10 períodos tentando, né, inclinada para cima, a média móvel de 20 inclinada para baixo, a tendência é de queda, tá? A tendência é de queda. Então, para operar contra a tendência, você que gosta de operar contra a tendência, vai com a mão mais baixa, tá? Segura um pouco mais a mão para você não se machucar. Não se opera contra a tendência, beleza? Então, quer fazer um movimento mais forte? Vai de acordo com a tendência, beleza? Então, nós temos aqui o dólar que vai ficar aqui nesse banho-maria aqui, entre 4,96
e os 4,82, que na verdade está segurando muito mais aqui, ó, nos 4,87, certo? Então tá nesse intervalo, beleza? Sem grandes movimentações, sem grandes volumes na nossa querida doleta, beleza? Bom, vamos falar agora aqui das ações, né? Então trouxe aqui para vocês Eletrobras, né? Elet6, a galera que tem aí o seu fundo de garantia, né? Aplicado aí nos fundos da Eletrobras, né? Sofreu bastante no início do ano passado, porque a Eletrobras acabou caindo e caindo muito forte, né? E isso acabou trazendo os fundos para baixo, beleza? Mas ontem nós tínhamos aí, ó, uma AGE, né? Que foi feito ali pela incorporação de Furnas para a Eletrobras. Isso caiu bem para os investidores viram valor nisso, a Eletrobras subindo aí 1,37% de alta, foi bem visto pelo mercado, né? Então, essa incorporação da subsidiária ao capital foi aprovada, a galera gostou, então a Elet6 para cima, beleza? Nós temos aqui, ela ganhou essa antiga resistência que tinha aqui aos R$ 45, né? Média móvel cruzada para cima de 10, acima da de 20 e a de 20 acima da de 200. Show! Tendência de alta, beleza? Então agora tem caminho aí para sair dos 48 até vir aqui os 53. Vini, vai chegar aos 53? Não sei. Lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de compra e nem de venda de ativos, tá? É somente estudos. Olhem os fundamentos. O IFR batendo aí na casa de 67 pontos, né? Já muito ali próximo aos 70, que aí já é um risco para uma boa realização, tá? Olhando aqui, Açaí, né? Subindo 2,14%, bem interessante. Açaí que veio batendo aqui nessa linha de suporte aos 10,70, né? Basicamente, bateu aqui em 2022, bateu aqui também em maio de 23, voltou a bater aqui em outubro de 23, né? Quando teve ali aquela liquidação de julho, né? De agosto para frente até outubro, e depois veio ganhando um pouco mais de força até por questões cíclicas, né? Final de ano, o varejo tende a vender um pouco mais. Bateu aqui nessa linha de resistência, que é o 14,30, ganhando essa região. Aí tem espaço para vir buscar os 19, né? Aí tem espaço muito caminho livre, vamos botar assim. Pode vir buscar uma resistênciazinha aqui nos 16, mas tem um caminho muito livre aí aos 14, até os 19 reais. Açaí ele acabou subindo, né, um pouco mais, porque depois da leitura do IPCA, os alimentos subiram, né? Então isso acabou trazendo para o varejo de alimentos uma alta, beleza? Vamos falar de Prio. Prio que acabou ontem subindo 2,59%, né? Essa subida de Prio, vou botar aqui no diário, essa subida de Prio veio depois de uma informação, né, do BTG Pactual, elevando o papel para top picking, né? Então, isso acabou trazendo mais investidores, né? O BTG é uma grande corretora também, né? Então, isso acaba trazendo uma informação para os investidores. Todo mundo também começa a olhar ali, BTG, XP, o Bradesco, Banco do Brasil, o que eles vêm falando sobre as empresas, né? Então, esse relatório do BTG trazendo a Prio para top picking acabou trazendo o ativo para cima, né? Já tinha ali a alta do petróleo, aonde favoreceu as nossas petrolíferas, né? Não botei o nosso portfólio do Bovão da Massa. Os grandes bancos, tirando o Bradescão da Massa, né, e Santander, acabaram fechando no positivo, né? Ficou ali meio que misto. Materiais básicos, nós tivemos Vale subindo 0,53%, e nós tivemos aqui as petrolíferas sendo o grande lance do dia, né? Então, tirando um pouco mais aquela queda que a gente tinha ali no Ibovão da Massa. O Ibovespa chegou a trabalhar abaixo dos 130 mil pontos, tá? O Ibovespa chegou a trabalhar abaixo dos 130 mil. Vamos olhar aqui o calendário econômico. Bom, nós tivemos ontem o consenso no IPCA era 0,48% e acelerou para 0,56%, tá? Ficamos aí com 4,62% no ano, bem positivo, porque a meta de inflação é 3,25%, mas tem aquele intervalo de 1,5%, ou seja, botando 1,5% para cima, a gente está falando aí de 4,75%, certo? Então,
Isso mostrou ali que o nosso IPCA ficou no teto da meta. Beleza? Então, show de bola, muito interessante. Vamos entender agora como vai ser a decisão do Copom, que já está naquele guidance, né, projetado para a gente de 0,50 na primeira reunião, 0,50 na próxima reunião. Então, tem uma queda aí já de 1 ponto percentual contratada para esse ano. Beleza? Olhando aqui o CPI norte-americano, né, o CPI norte-americano ficou ali em 4,9%. 3,4%, desculpa, 3,4%, né? Ficou acima do consenso, né? Que era 3,2%, ou seja, teve uma aceleração. Isso tirou o apetite ao risco, porque se a inflação está acelerando, isso tira a expectativa, diminui a expectativa de um corte de juros pelo Fed, que todo mundo está esperando isso, tá? E hoje nós temos ali o PPI, né? Inflação ao produtor. Então, esse núcleo do PPI pode ser que venha trazer um alívio para as bolsas se vier abaixo do consenso, tá? Ontem a gente já tinha explicado essa leitura. Depois tem o discurso do Khashoggi, que é um dos membros do FONC, né, que vai sair ali meio-dia. Vamos entender o que ele vai trazer de informação. Ele pode trazer alguns dados ali nessa fala do Khashoggi, pode ser que anime um pouco mais os mercados. Show? Bom, esse é o giro de hoje, mas deixa eu primeiro passar para vocês aqui como é que ficou a leitura para março, né? Caiu aí para 68% o corte da taxa de juros, né? A expectativa do mercado lá pela CME. Show? Bom, esse é o giro de mercado de hoje. Muita atenção com o capital de vocês. Muito obrigado pela audiência. Não deixe de curtir, de comentar, compartilhar esse vídeo com seus amigos, que aqui é o Morning Call com fatos e dados sem viés. Um excelente final de semana e até segunda-feira com mais giro de mercado. Valeu!